Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nos preparando agora para nos alimentar com a palavra do Senhor, neste culto de ceia, abramos Evangelho de João, capítulo 4, versículos 4 ao 15. Está intitulado Jesus e a mulher samaritana. Leiamos. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso por quê? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água, para que eu também não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la." Até aqui, oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra, porque através dela nós nos alimentamos. A Tua Palavra mata a nossa fome e sacia a nossa sede. A Tua Palavra nos motiva, nos anima. Tua Palavra nos conforta. Tua Palavra nos fortalece. Tua Palavra, a cada momento, é o alimento que tantos precisamos. E assim, Senhor Deus, nós te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, o que nós observamos aqui é que Jesus e seus discípulos, tendo se retirado para a Galileia, era necessário passar pela região da Samaria. Só que havia um grande problema: os judeus não se davam com o povo de Samaria, não se davam bem. O judeu não falava com o samaritano, evitava comer, beber em companhia de samaritanos, evitava o máximo o contato com os samaritanos. Havia essa acepção de pessoas, havia esse preconceito dos judeus para com os samaritanos. O que acontece aqui que nós vemos é que os discípulos de Jesus se retiraram da presença dele, temporariamente, para comprarem alimentos. E aí Jesus fica numa localidade do lado de um poço. Jesus estava com sede. Era meio-dia, o sol judia, a transpiração da sede. Jesus estava em carne e osso nesse momento. Então Jesus estava ali do lado do poço, mas tinha um problema. Para que Jesus pudesse beber da água desse poço, era necessário que ele tivesse pelo menos um balde e uma corda, mas ele não tinha o balde. É o que a mulher vai dizer aqui: ele não tinha balde. Se a pessoa se chega diante de um poço, pode até ter a corda, mas e o balde? Um recipiente para trazer água lá do fundo para beber. De fato, Jesus estava com sede. Jesus estava ali
o calor do sol, transpirando, meio-dia, estava com sede. Chega a mulher para tirar água do poço. E aí, o que acontece? Quando essa mulher coloca o balde e começa a descer, Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Jesus estava com sede. Você já teve sede em algum momento? Ainda mais nos dias que faz muito calor, você deve ter sede. E aí a quantidade de água que nós bebemos é bem maior quando não está muito quente. Jesus estava com sede. Estava caminhou de uma localidade até chegar ali. Seus discípulos não estavam ali. Ele sentiu sede. Precisava beber água. Entretanto, essa mulher samaritana, ela faz uma pergunta quando escuta Jesus indagá-la e pedir um pouco d'água. Ela diz: como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Alguém pode perguntar por que ela disse isso. Primeiro, o sotaque. A questão do sotaque. O galileu tinha um sotaque. Quem morava na Judéia tinha outro sotaque. Na Samaria também tinha outro sotaque. Então era fácil identificar de onde era a pessoa. Nós conhecemos hoje um paulista, um carioca, um mineiro, um nordestino, um sulista, pelos sotaques. Há muitos sotaques hoje no nosso país. E no mundo todo é assim. Em grandes países, como a Rússia, os Estados Unidos, a China, a Índia, há sotaques regionais. Aqui também não é diferente. Jesus se deu a conhecer porque ele abriu a boca e falou. E no momento que ele pede água, a mulher detectou na hora: é judeu. Entretanto, Jesus, ele havia sido criado aonde? Na Galileia. Mas ela o reconheceu como um judeu. E aí o que acontece? Ela diz: como sendo tu um homem judeu, me pede água para beber? E Jesus, ele vai dizer algo. O próprio texto menciona que os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus então responde à indagação dela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você pediria a ele água viva. E o que é água viva aqui? Não é aquele ser marinho que se você tocar você se queima, que vive nos mares. A água viva aqui, podemos ter várias interpretações, mas água viva aqui, água potável. Naquela época não havia tratamento de água como nós temos hoje. Naquela época, dependendo do poço, do rio, você tem uma água mais doce, mais transparente, cristalina, mais potável. Há uma diferença entre a água de um poço e a água de uma nascente, a água de um rio, de um córrego. Jesus disse: olha, se você conhecesse, você pediria uma água melhor do que essa que está no poço. Essa água que está no poço já foi muito utilizada, pode estar um pouco salgada, nem tanto. Mas se você soubesse quem está pedindo, eu posso lhe dar uma água mais potável, mais doce do que essa que você está tirando do poço. A mulher então responde: mas o senhor não tem balde? O poço é fundo. Como o senhor vai conseguir essa água potável? O senhor é maior do que Jacó, nosso pai que nos deu o poço? Essa mulher agora faz uma indagação dizendo: tu és maior que Jacó? Claro, Jesus é maior do que Jacó. Embora Jesus tenha nascido com o corpo humano bem depois de Jacó, Jesus já existia porque ele é o próprio Deus, o Filho unigênito. Ele é desde a eternidade. Como ser humano, ele nasceu depois de Jacó, mas como Deus, ele é eterno.
Então, não havia muito o que ser dito aqui. Jesus responde: quem beber dessa água voltará a ter sede. Por que você voltou aqui? Para tirar água. Acabou a água na tua casa, porque você faz alimento com água, você bebe também quando está com sede. Porém, essa água continua dando sede a você. Mas, eu tenho uma água que se você beber, você não terá mais sede. Foi um milagre para essa mulher. Falou assim: então eu quero dessa água. Uma água que eu beba e não sinto mais sede. Eu quero dessa água. E a água que Jesus disse é a água que jorra para a vida eterna. Ela disse: eu quero essa água. Senhor, me dê dessa água, para que eu beba e não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para buscar. Aí a mulher, ela percebeu que havia uma facilidade nessa água potável que Jesus oferecia, porque se ela bebesse da água desse poço, ela não teria mais sede, não precisaria voltar com seu balde para buscar água para beber. Mas e para fazer os alimentos? Precisa comer também, precisa de água para fazer os alimentos. Então, no princípio, essa mulher pode não ter entendido muito bem o que Jesus disse. Ele usou o exemplo da água potável para falar de algo mais profundo. Porque se alguém disser que não precisa mais de água para beber, porque não sente mais sede, o organismo precisa de alimento sólido. E nós cozinhamos os nossos alimentos aonde? Com água, usamos água. Usamos água nos alimentos também. Então, Jesus queria mostrar algo mais profundo para essa mulher que no começo ela pode não ter entendido. A água que eu tenho para lhe oferecer, uma água que você não sentirá mais sede, porque há uma outra água, a água dos religiosos, a água secular, e a água aqui tem a ver com ensino. Os ensinos dos homens, dos religiosos, estão deixando as pessoas cada vez mais sedentas, com sede, porque estão oferecendo água morta, água contaminada, água salgada. Você consegue beber a água do mar? É muito salgada, faz mal. Nós bebemos água doce, água potável. E Jesus está oferecendo aqui uma água, são os ensinos. Ela recebendo os ensinos verdadeiros, esses ensinos são como água potável que acaba com a sede das pessoas. E naquela época as pessoas estavam muito sedentas, porque elas não tinham líderes religiosos que lhes trouxessem ensinos que viessem para matar a sua fome e saciar a sua sede. Jesus usa o exemplo da água potável aqui para mostrar o que é que aquela mulher precisava. Ela precisava de Deus na sua vida. Ela precisava dos ensinos verdadeiros que lhe estava sendo negado pelos religiosos da época, por quem comandava a religiosidade, que estava fazendo acepção de pessoas. Os religiosos lá de Jerusalém, onde estava o templo, judeus, que excluíam os samaritanos, não os aceitavam, os rejeitavam, e assim deixavam o samaritano e a samaritana com fome e com sede de justiça, do amor, do perdão, das práticas religiosas, dos ensinos. Infelizmente, era um povo que estava sendo rejeitado. E Jesus queria mostrar isso para essa mulher. A água que eu tenho, os ensinos, vem de Deus. E assim você não terá mais fome e não terá mais sede. Jesus quer matar a nossa fome, saciar a nossa sede. E o que Ele nos oferece nesse momento não é comida física, nem água potável. Deus sabe que nós precisamos disso. Mas o que Deus oferece nesse momento são os seus ensinos, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Que essa palavra possa ser guardada em nosso íntimo. Possamos agradecer a Deus, porque até aqui
Ele tem nos ensinado, falado conosco e nos abençoado. Agradecemos ao nosso Deus, orando, nos preparando para a Santa Ceia. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é vida eterna, Tua Palavra é ensino, Tua Palavra é o pão que mata a fome, é a água que sacia a nossa sede. Tua Palavra é libertação, é cura, é restauração e renovação. E assim queremos te agradecer por termos recebido esta mensagem profunda. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.